quem é de segundo casamento pode ser pastor? Né? A resposta é não, 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 vírgula, não, ponto, não. Esse aqui é o que está mais claro na Bíblia. Entendeu? Vamos ler o que o texto diz. 1 Timóteo, tem muitos, mas vou ler 2. 1 Timóteo 3, de 1 a 5. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado alguém almeja o ministério, né? Ministério. Portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, não dado ao vinho, hein? E aqui não é não dado a muito vinho, não, é que é não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa. Quem é de segundo casamento já governou mal, já governou tudo errado, já caiu. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se o casamento dele não deu certo, como é que ele vai ser exemplo na igreja? Pastor não precisa ser perfeito, mas ele tem que ter um mínimo, ele tem que ser exemplo. Você não pode ser exemplo nas coisas mais importantes. O que é que ele está fazendo ali? É um ser humano, ele não tem, é um anjo. Ele pode, acontece também de cometer erros, mas ele não pode. Mas ele tem que ter um mínimo né, umas coisas básicas, fundamentais. Ele tem que ser um exemplo. Ah, pastor, mas eu conheço pastor de segundo casamento que é uma bênção. É muito bonzinho, é maravilhoso, ajuda as pessoas, é um bom pastor. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ou a gente faz o que Deus manda. Ou é Deus governa a nossa vida, ou Satanás governa. Sabe? Primeiro turno tinha 13 opções aí, né? Para a gente ser governado. Agora acabou, só tem 2, né? Mas no mundo espiritual nunca teve 13. No mundo espiritual é 2 opções. Ou você está debaixo do governo de Deus, ou você está debaixo do governo do diabo. Entendeu? E a Bíblia diz o seguinte, que Davi estava num culto, o povo de Israel estava num culto, eles estavam transportando a arca de Deus, entendeu? Estavam transportando a arca, e tinha um homem lá chamado Uzá, e esse homem era bonzinho, esse homem era um homem bom, era um homem correto, cheio de boa intenção esse homem. Mas Deus tinha dado uma ordem, só os sacerdotes podiam tocar na arca. Aí os bois tropeçaram, e esse homem cheio de boa intenção, esse tal de Uzá, estendeu a mão e segurou a arca. O que aconteceu com ele? Foi fulminado, Deus matou na hora. Para aqueles que se assustam com Deus matou, eu quero dizer o seguinte, Isaías diz, o próprio Deus diz, eu mato, eu firo, e eu faço viver. Então, Deus não veio para matar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus veio para dar vida. Deus não veio para matar, mas se for necessário, Ele o faz. Gosto de repetir isso aqui, né? Porque quem não ouviu a outra mensagem, né, pode ficar pensando, mas Deus mata? Mas não está escrito que quem veio para matar é o diabo? E quem veio para matar é o diabo. Deus veio para dar vida, mas quando for necessário, Ele o faz, né? Então, é o seguinte, Uzá não era um prostituto, não era um pecador, não era um rebelde, não era nada. Estava ali, era um dos principais, se ele estava próximo da arca, ele devia ser, irmãos. E se ele estava próximo da arca, ele não devia ser sacerdote, mas devia ser uma das pessoas principais ali. Porque uma pessoa que fosse meio rebelde, que não fosse muito... ele estaria longe da arca, irmãos. Quem estava na frente ali, na linha de frente, estendeu a mão, morreu na hora.
pela insubmissão, por não ter obedecido a Deus. Entendeu? Agora pergunto eu a vocês, se você talvez não, que você já entende bem, mas um cristão que não tem muito conhecimento, e ele está numa igreja onde o pastor é de segundo casamento, e ele está com um problema no casamento dele lá, ele vai pensar duas vezes para largar? Não. Até o pastor dele já largou, por que eu não posso? Prestou atenção? Como esse negócio não dá. Não adianta achar que Deus falou que de segundo casamento não pode, mas nós sabemos mais que Deus, e a gente tem uns caras lá que são maravilhosos, um pastor joia de segundo casamento. Irmão, não tem mais nada mais diabólico que isso. O homem não sabe mais de Deus do que Deus. Se Deus falou que não, é não, e pronto, acabou. Eu queria abrir uma exceção porque tem um cara lá que é bonzinho, que é maravilhoso. Não, irmãos, isso não existe. Olha o outro texto aqui, Tito 1,6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução nem de insubordinados. Irmãos, marido de uma só mulher que tenha filhos crentes, olha as qualificações para ser pastor, que seja um exemplo. Um cara que os filhos dele não são crentes, ele não pode ser um bom exemplo. Agora, é lógico que o filho, depois que é adulto, saiu de casa, casou, aí já é meio que outra coisa, né? Aí já é uma coisa já que é meio chato para um pastor ter um filho que não é crente, mesmo assim. Mas aí ainda, né, não desqualifica totalmente. Mas um filho morando na minha casa, 14, 15, 16 anos, e ele não é crente, eu vou para a igreja, ele não vai. O meu, esse mesmo aí que queria fazer a tatuagem, esse mesmo aí, 16 anos de idade, mesmo tamanho que tem hoje, lutador de jiu-jitsu. Chegou em casa e falou assim: pai, tomei uma decisão, estava quase na hora do culto, eu tomei uma decisão, 16 anos, bicho forte. Aí, falou para mim assim, eu falei: é? E qual foi a decisão que você tomou, meu filho? Falou assim: eu não vou mais na igreja. Eu falei: puxa vida, né? E interessante essa decisão que você tomou. Aí não vou ficar nervoso, não. Interessante essa decisão que você tomou. E baseado em que você tomou essa decisão? É a palavra que o senhor ministrou lá. Entendeu errado a minha palavra? Entendeu? E tomou a decisão de não ir mais para a igreja. E aí eu falei assim, com bastante calma, assim, eu falei para ele: interessante. Mas muito interessante essa decisão que você tomou. E o mais interessante, sabe o que é? Que essa decisão que você tomou me fez eu tomar uma também. Eu acabei de tomar uma também. E eu decidi aqui agora, é o seguinte, ó. E você vai tomar banho, que nós já estamos indo já no culto, que já está quase na hora, e que seja já. Aí já eu fiquei nervoso. Você entendeu? Aí eu já fiquei nervoso. Foi na hora, rapidinho. Entendeu? Está até hoje na igreja. Entendeu? Agradece por mim. Entendeu? Estava na corte, esse mesmo filho aí. Esse mesmo filho aí. Estava na corte com uma moça, apaixonado. Apaixonado. A moça fazia chantagem. O dia que ele falava assim, eu falava: meu filho, hoje você não vai, amanhã também não, porque, negócio de corte, não é toda hora não. Não? Pensando que é assim, todo dia, toda hora, que é isso? Né? Aí não ia, aí é o que a moça passava mal, para ele poder ir. Aí eu falei: não, era crente, tudo direitinho, ia na igreja, tudo, mas, falei: não, assim não dá. Falei: eu não sei com qual moça você vai casar, mas aquela que você não vai casar, eu já sei, e não vai ser essa daí. Já vai largar. Entendeu? Né? Hoje ele me agradece. Entendeu? Hoje ele me agradece. A minha norinha hoje é a coisa mais espetacular do mundo. Entendeu? Abençoada a norinha. Então é o seguinte, ó. Irmãos, cristianismo é coisa séria, não é brincadeira. E pai, pastor, é para cabra macho, não é para frouxo. Frouxo nem deveria ser chamado de pai.
e muito menos de pastor. Se o pai já tem que ser um exemplo, quanto mais o pastor. Né? Então, um pastor de segundo casamento não pode. Deus não aprova o que está sendo feito ali. Certo? Amém.